Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística. Hoje é dia 20 de dezembro de 2010, segunda-feira. Estamos no grupo de estudos Luz Crística, atualmente estudando o livro Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. No livro do Brasil, estamos na página 123. Então, vamos dar continuidade. O pato com a mente humana. Em O Poder do Agora, ele é o mesmo autor do livro O Poder do Agora, tá? E O Poder do Silêncio também. Citei minha observação de que dois patos, depois de um confronto que nunca demora muito, separam-se e afastam-se em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas vigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, eles nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse a mente de um ser humano, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de uma história. Provavelmente ela seria assim: não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim. Pensa que é o dono do lago. Não tem consideração pelo meu espaço privado. Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa só para me aborrecer. Tenho certeza de que já está tramando alguma coisa, mas não vou suportar tudo isso de novo. Vou ensinar a ele uma lição, de que não vai nunca se esquecer. Desta forma, a mente cria suas histórias uma atrás das outras e continua pensando e falando sobre ela durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. Isso que é o pior. Aí a energia que ela produz em resposta a todos esses pensamentos são as emoções que, por vez, suscitam mais pensamentos. Isso se torna o pensamento emocional do ego. Podemos imaginar quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que a maioria das pessoas vive na maior parte do tempo. Nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade. A mente e o eu e a minha história, criado pela própria mente, se encarregam de dar continuidade ao processo. Nós somos uma espécie que tomou o caminho errado. Tudo que é natural, todas as flores, as árvores, assim como todos os animais, teriam importantes lições a nos dar se parássemos, olhássemos e escutássemos. A lição do pato é a seguinte: bata suas asas, isto é, deixa a história para lá e retorne para o único lugar importante, o momento presente. Carregando o passado, na página 124. A incapacidade, ou melhor, a relutância da mente humana em deixar de lado o passado é primorosamente ilustrada na história de dois monges zen, Tanzan e Équido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. Próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar a estrada por causa da lama. Se ela continuasse a caminhar, estragaria o seu kimono de seda. Sem titubear, Tanzan a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Os monges prosseguiram na sua caminhada em silêncio. 5 horas depois, quando já estavam perto do templo, onde passariam a noite, Équido não conseguiu mais se conter. Por que você carregou a moça para o outro lado da estrada? Nós, monges, não devemos fazer essas coisas. Faz horas que eu coloquei aquela jovem no chão, respondeu Tanzan. E você ainda está carregando? Agora imagine como seria a vida de alguém que viva como Équido o tempo todo. Incapaz de parar de pensar nas situações ou não querendo fazer isso e acumulando cada vez mais material dentro de si.
Isso nos dá uma ideia de como a vida na maioria das pessoas. O pesado fardo do passado, elas carregam na mente. O passado vive em nós na forma de lembranças. No entanto, elas em si mesmas não são um problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com as nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isto é, os pensamentos sobre o passado, nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como eu. Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna nossa prisão. Essas memórias são investidas de uma percepção do eu. A nossa história passa a ser a percepção que temos de nós mesmos. Este pequeno eu é uma ilusão que obscurece nossa verdadeira identidade, como a presença eterna e sem forma. Nossa história, porém, é formada por lembranças mentais e emocionais, emoções antigas que são revividas continuamente. Assim como o monge que carregou o fardo do ressentimento por 5 horas, alimentando-o com pensamentos, a maioria das pessoas leva consigo uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional, ao longo de uma vida inteira. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimentos, hostilidade e culpa. Seu pensamento emocional se torna seu eu e assim eles se apegam a velhas emoções porque essas fortalecem a sua identidade. Por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo das antigas dores emocionais, é o que eu chamo de corpo de dor. Chegamos a um acordo, né? Podemos, no entanto, parar de acrescentar ao corpo de dor aquilo que já temos. Somos capazes de aprender a refrear o hábito de acumular e perpetuar antigas emoções, batendo as nossas asas, metaforicamente falando, e nos abstendo de viver com a mente no passado. Não importa se o incidente aconteceu ontem ou há 30 anos atrás. Temos como aprender a não manter vivos acontecimentos e situações, em vez disso, sempre dirigir a atenção para o momento presente, puro, atemporal, em vez de nos deixarmos atrair por histórias mentais produzidas pela mente. Assim, nossa própria presença se torna a nossa identidade, e não os nossos pensamentos e nossas emoções. Absolutamente nada que tenha acontecido no passado pode nos impedir de estar presentes agora. E se o passado não tem como evitar nosso estado de presença, que poder ele tem? Muito bem. Vamos conversar. Uma joaninha. Oh, que bebê. Uma joaninha aqui na mesa. É difícil nós não termos lembranças. Nós somos feitos de momentos dos quais nos lembramos e que até nos orientam. Se é para seguir à esquerda ou à direita, não é? Tá melhor a imagem?
meninas estavam falando que estava travando. Estou aos quadradinhos porque senão trava, não é? Tem que escolher. Vamos lá. Vamos assim, né? Nessa imagem. Vamos ver como é que sai aí. Olha, gente. Nós temos guardadas dentro de nós memórias. Memórias. Lembranças. Muito bem. Isto é ruim? Não. Não. Mas então, por que eu sempre tenho que limpar? Limpar o que você mantém, ao invés de ser somente lembranças, aquilo faz uma diferença na sua vida no agora. Agora você está sofrendo por uma coisa que aconteceu. Então não é uma lembrança. É uma coisa presente. Que você traz de um passado, de que você conseguiu ou não conseguiu alguma coisa, para o agora. Então, é como se nós estivéssemos tirando o pó, mas o chão de nossa casa tivesse entubado, lotado de tranqueira. A gente traz a falta, a dor, alguma situação que nós passamos a... Sabe, o seu aperreio da semana passada, uma situação da semana passada é diferente do hoje. Sabe, tem gente que passou por dificuldade, famílias que passaram por dificuldades na guerra, nessa questão de não ter alimento, que até hoje os netos entopem a despensa de comida e nem sabem por que está fazendo isso, porque aprendi com a minha mãe, porque aprendi com a minha avó. Mas, poxa, vamos ter consciência do que nós estamos fazendo? Há necessidade de estocar 10 quilos, 20 quilos de arroz? É para não faltar. Então, nós estamos vivendo, não faltar por quê? Porque no passado faltou lá para minha avó. Eu, quando era criança, passei muito sofrimento, sabe? Agora eu ganhei 10 mil por mês, mas eu entulho de sabonete lá, porque é para não faltar. Então, você não está vivendo a sua realidade de ganhar 10 mil por mês? Não. Não está. Percebe? Você não está aproveitando o agora. Porque mesmo quando nós estamos passando um aperreio, a gente, no agora, descobre coisas muito boas e diferentes na vida. Conhecemos pessoas que nos ajudam, aprendemos a ter outro tipo de alimentação, a se virar de uma outra maneira. O agora nunca é ruim, é diferente, é diferente. É uma constante diferença, é sempre uma novidade. Nós temos oportunidade de viver muitas vidas em uma só. Podemos acordar de manhã esperando que novidade que esse dia vai nos trazer. Tem experiências que são dolorosas, mas são novidades que também vão passar, porque também não há mal que sempre dure, viu? Um dia tem que acabar. Não tem mal que sempre dure. Não há. Não
há mal que sempre dure. A não ser que o mal esteja ecoando na nossa cabeça. A Joaninha tá doidinha aqui. Se a gente fizer uma atualização, é sempre diferente. Diferente. A vida tem graça. Mesmo que seja uma coisa dolorida, é uma coisa diferente que vai acabar. Porque o que você sente hoje não é a mesma coisa que você sentiu ontem. E nem o que vai sentir amanhã. Sabe? O seu marido te traía quando era no começo do casamento? Meu, você perdeu toda a convivência, a interação com seus filhos, crescendo, virando adultos, virando pessoas conscientes, porque viviam preso a uma situação. Você é um exemplo, só um exemplo, mas é entendível, né? É entendível. Porque, sabe, o meu namorado me traiu lá não é o cara que trai, é eu que atraio. Atrai mesmo. Continuará atraindo. Sabe, porque eu sou assim. Eu carrego aquela traição até hoje, 10 anos depois, e eu continuo atraindo, pela lei da atração, pela frequência, pessoas que me traem. Porque eu vivo todo dia. Não dei o salto, porque é tão saborosinho. É tão saborosinho. Né? Como é que eu vou abrir mão dessa minha desgraça pessoal? De eu já acordar com uma coisa para eu pensar? Porque imagina que eu vou manter a minha mente livre. Eu faço questão de ser escrava de mim, da minha mente, da minha própria loucura. Porque senão que graça a vida vai ter, não é? Eu levantar sossegada, tranquila, em paz. Não posso, imagina que eu posso ter paz. Se não aconteceu nada ontem, com certeza eu já vou me preparar um estado de espírito que pode acontecer uma coisa muito ruim. Hoje ainda. Talvez amanhã. Porque meu filho estuda à noite. Eu estou esperando dia a dia desgraça. Em vez de eu rezar para que o cara tenha proteção, para que ele consiga se formar, para que os anjos amparem, para que os seres de luz ajudem, para que tenha realmente a proteção, a consciência. Não, eu estou esperando aqui, meu coração sente uma desgraça. Porque a minha mente precisa dessa loucura. Eu sou muito preocupada. Eu tenho uma preocupação com os outros que é uma coisa louca, louca. Louca é a nossa cabeça. Porque se a gente gostasse, a gente rezava para a pessoa ficar bem, para a pessoa ter um emprego, para a pessoa ter saúde. Sabe? Querer ajudar de alguma maneira. Vamos emanar coisa boa. Olha, cada vez que eu penso, eu rezo, eu agradeço por essa pessoa estar na minha vida, que ela seja orientada, que ela tenha prosperidade, tenha saúde, tenha felicidade. Não. Isso não dá. A minha cabeça não está acostumada, né? Porque nós temos um vício. Não vou nem entrar no vitimismo, hein? Nós estamos falando de uma coisa antes nós estamos falando do pensamento. Pensamento. Observem o pensamento. Nós não observamos que estamos pensando. Isso é possível. É possível. Quando você vai pensar aquele
Então, eu vou rezar para essa pessoa ficar bem, que seja abençoada, que os anjos iluminem, que Jesus ampare, tenha saúde. Entendem? Que é uma loucura nossa, mas que nós podemos dar um passo fora disso e viver realmente em paz dentro de nós, para que a gente consiga dar paz, pelo menos na nossa casa, sem querer enlouquecer a negada toda. Ai, não, tem que chegar lá, minha mãe tá louca, louca. Já ligou umas 30 vezes para ver se ainda não morri. Se não aconteceu nada. Porque a expectativa é de que aconteça, porque a mente funciona, sabe? E quando reza, reza naquele desespero. Ai, minha Nossa Senhora, ajude, proteja, porque pode acontecer uma desgraça. Não é uma coisa de, meu, obrigada por ter esse filho, essa criança abençoada, que proteja, que vá, que volte em paz, que fiquem com Deus. Vocês percebem que é dentro de nós, dentro da nossa cabecinha, mas nós não víamos, isso é que é interessante, não cabe julgamento, não, viu? Nós não víamos o quanto nós nos maltratamos, o quanto nós nos tomávamos como pequenininhos. Sabe? Como se a gente fosse só isso, que essas porcarias que rolam na nossa cabeça, na nossa emoção, no nosso psicológico, a gente não fosse capaz de ter uma paz, uma tranquilidade. Sabe? Respirar, comer, ler, interagir. Não é julgar. Não cabe julgamento nem nosso, nem dos outros, porque isso não resolve nada, vira uma palhaçada, porque, meu, não é julgar, é uma questão de consciência, é outra coisa diferente, outra coisa diferente, outra coisa. O individual e o coletivo. Toda emoção negativa que não é plenamente enfrentada nem considerada pelo que ela é, no momento em que se manifesta, não se dissipa por inteiro. Deixa para trás um traço remanescente de dor. Vamos voltar ao corpo de dor que eu pulei. Corpo de dor. Eu falo disso há muitos anos, eu fiquei muito feliz dele usar esse termo também. Eu nunca tinha... Foi um termo que eu inventei na minha vida. E aí ele inventou lá do lado dele, então inventamos o mesmo termo. Faz muitos anos que eu uso. Corpo de dor. Vou te falar como imaginei e como eu vejo um corpo de dor. Corpo de dor é uma coisa que está presente, que ressoa. Vou pegar um exemplo bem drástico, porque aí todo mundo entende. Vamos dizer assim, que você, mulher, apanhava do marido, do primeiro marido. Nós já estamos lá pro quinto, né? Apanhávamos do primeiro marido. Brincadeira, porque aí a pessoa fica meio traumatizada, exatamente pelo corpo de dor. E tudo aquilo, você sabe que quando nós chegamos em alguma situação da nossa vida, não é só apanhar. Apanhar é um ato, mas existe tudo, várias coisas, sentimentos, emoções, situações, que aquilo é um ato. Existe muito mais coisa em nós e no outro e no nosso universo. Mas nós registramos aqui, vamos imaginar. Então a gente pega um corpo vazio, imagine um corpo igual a nós, vazio, e aquilo fica registrado. Mas não é só o tapa, é tudo que vem junto. Tudo aquilo que a gente se deixou submeter, ou que fez para o outro, tudo aquilo que gira, que circula ao redor dessa situação.
entende? Todas aquelas emoções, tudo, 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 tudo. E vai registrando naquilo. E aí acontece uma segunda vez, ou uma terceira, ou fica na primeira. Mas existe um corpo de dor. Você se separou há 10 anos. O cara até já morreu, né? Você se separou há 10 anos. Se você vê isso acontecer com alguém, na televisão, na sua frente, onde for, esse seu registro vibra. Esse seu corpo de dor ressoa. E aquilo volta. Tudo que é seu volta em você. E você revive. E você... porque aquilo não foi resolvido. Aquilo não foi transmutado em você. Não foi digerido em você. Não digeriu. Não resolveu. Então, se você passar a vida inteira vendo, nem que seja na novela, alguma coisa, isso faz vibra. Aí embrulha. Você fica nervosa. Porque está revivendo. Está revivendo novamente a dor que você registrou no seu corpo de dor. Então, provavelmente, você ainda tem dentro de você a mesma baixa autoestima, ou aquelas emoções não foram resolvidas, digeridas, o vitimismo, ou a raiva, tá tudo lá. Tá tudo presente. Então, o passado está presente aqui e agora, porque não voltamos para o agora, para o presente, para viver a nossa atual situação. O agora, olharmos para o agora, vivos com essa nossa presença para o agora, neste momento. É como se nós ainda estivéssemos lá. E não estamos. E não estamos. Mas também não estamos aqui. Não estamos. Nós não estamos em lugar nenhum. Nós estamos numa loucura de pensamento e emoção. Porque nós nos perdemos de nós. A saída é nós voltarmos agora para a nossa vida e vivermos, buscando alegria, felicidade, o bem viver. Em suma, buscando a paz interior. Buscando você. Não viver o passado na nossa cabeça, no nosso emocional, na nossa cabeça, no nosso emocional, na nossa cabeça, no nosso emocional. É complexo, Marise, mas venha pro agora. Agora! Como tá a sua vida? Agora! Esquece o pensamento e... Meu, agora! Na frente do seu computador. Veja o que você tem. Veja o que você tem. Como é a sua vida agora? Qual a idade dos seus filhos? Qual o seu salário? Qual a sua casa? Quantos cachorros? O que é que você agora está aproveitando? Estamos aproveitando? Estamos vivendo a nossa vida aqui? Porque você acha realmente que essa coisa de ficar alongando a dificuldade que você passou lá atrás vai resolver alguma coisa? Trará algum resultado? Você está com dó de você. Está com raiva. Mas também não andou. Não fez um movimento a seu favor. Não fez.
Não foi buscar as suas coisas. Não se conheceu. Gente, busquem a paz. Busquem a paz. Busquem a paz interior. A paz não é essa loucura na nossa cabeça. Não é eu acho, eu disse, não é ter um carro, não é ter um filho, não é ter um marido. Eu sei que a vida fica melhor, mas nós somos muito além disso tudo. Nós somos um ser. E se você melhorar aqui, o universo vai responder. Imagina que você está com igual um saco de batata, passa um artista famoso, vai olhar para você e vai falar: Deus me livre, que isso? Não existe a possibilidade. Não existe. Não existe. Não é afim. Estou procurando um príncipe. Ou para continuar te chutando. Porque tá uma coitada. Coitada. Aqui dentro. Não funciona. Nós não somos coitados. Nós somos pessoas com ação, com capacidade, com determinação, com vontade. Mas a gente precisa ter uma meta e melhor, sabemos que nós existimos. Nós existimos. E que valemos a pena. Namastê.